Então, nossa aula de hoje é sobre os distúrbios respiratórios durante o sono. Durante a nossa disciplina Neurobiologia do Sono, nós dividimos em 3 blocos. No primeiro bloco, nós apresentamos os mecanismos fisiológicos, a função do sono, a questão da ontogênese, o controle circadiano do ciclo sono-vigília. Depois, passamos para a segunda etapa, a segunda fase da disciplina, que está relacionado com os distúrbios do sono. Então, na primeira aula sobre o distúrbio, a gente viu como fazer o diagnóstico, como os distúrbios são classificados, falamos de insônia. Na segunda aula, falamos sobre os distúrbios do sono relacionados à ritmicidade circadiana. E na aula de hoje, vamos falar sobre os distúrbios respiratórios durante o sono. Então, a nossa discussão sobre os distúrbios respiratórios durante o sono, ela vai seguir 3 tópicos fundamentais. Primeiro, nós vamos fazer uma pequena revisão sobre a fisiologia da respiração. Então, qual é o controle fisiológico da respiração? Na segunda parte da aula, nós vamos falar sobre os distúrbios respiratórios do sono, propriamente dito. Então, vamos discutir um pouco como é que eles são classificados, apneia, hipopneia, hipoventilação, a epidemiologia, como é que ele está distribuído na sociedade, entre sexo, etc. Vamos fazer algum comentário sobre fisiopatologia, não vamos aprofundar muito, mas vamos discutir quais são os mecanismos fisiopatológicos que estão por trás, porque daí nós vamos poder, posteriormente, falar sobre o diagnóstico, quais são as ferramentas, desde questionários, as técnicas de polissonografia, o que é que define, quais são os critérios mesmo para você dizer, tem apneia, se essa apneia é central, se essa apneia ela é obstrutiva, se é uma apneia ou se é hipopneia. E a outra, vamos falar sobre o tratamento. Como é o tratamento dos distúrbios respiratórios de sono? E aí, nesse tópico, nós falaremos, por final, sobre quais são as consequências desses distúrbios respiratórios. E aí nós vamos terminar a nossa aula com um tópico bastante atual, que é como que a apneia do sono, vai ser situação no pós-Covid. Sabemos que a doença, Covid-19, uma das principais alterações são alterações respiratórias, são alterações pulmonares. Nós sabemos que parte desses pacientes que têm alterações pulmonares, que têm infecção respiratória grave, que ficam com boa parte do pulmão comprometido, posteriormente, alguns deles ficam com lesões pulmonares. E também lesões neurológicas. E como essas lesões pulmonares, essas lesões neurológicas podem ter como consequência no futuro a apneia do sono. A questão que a gente vai tentar propor para vocês discutirem no final da aula teremos mais casos de apneia do sono no mundo pós-pandemia de Covid-19? Esta é uma pergunta que nós vamos fazer e deixar para vocês refletirem sobre ela. Mas eu queria chamar a atenção, antes de passar para a discussão do controle fisiológico da respiração, falar que os distúrbios respiratórios durante o sono têm uma característica importante para a área de saúde. Porque um distúrbio é uma questão que está relacionada com um conjunto de profissionais da área de saúde. É necessário uma equipe multidisciplinar para trabalhar com os distúrbios respiratórios durante o sono. Os colegas da odontologia são fundamentais, porque alguns distúrbios estão relacionados com a nossa carga, a estrutura dentária, a nossa estrutura oral. Os nossos colegas da fonoaudiologia também são importantes, porque parte dos distúrbios respiratórios durante o sono pode ser problemas musculares da região do pescoço e que estão relacionados, inclusive, com a nossa fala. Também nós temos os profissionais médicos,
os profissionais de fisioterapeuta. Então, tem uma gama de profissionais envolvidos, né, na avaliação, né, no diagnóstico, no tratamento, no acompanhamento dos distúrbios respiratórios, né, durante o sono. Como é o controle fisiológico da respiração? Como é que nós respiramos de uma condição fisiológica durante, né, a vigília? Então, aqui, nessa fase, nesse diagrama, né, nós temos aqui nessa parte, né, superior, a demonstração, né, de como é que ocorrem os processos respiratórios de uma forma simples. Então, aqui, nesse exemplo, aqui, o que, que nós temos? Aqui é a situação de repouso. Aqui eu tenho a traqueia, então a via aérea, né, aqui os brônquios, aqui o pulmão, aqui a pleura, né, pulmão direito, pulmão esquerdo, e aqui o diafragma. Então, isso aqui todo é a cavidade, né, torácica. Quando eu tenho uma contração da musculatura do diafragma, tá aqui, veja que o diafragma aqui, ele é, né, o órgão efetor fundamental no processo respiratório. Então, ele é o músculo estriado, esquelético, que vai promover a respiração, fundamentalmente o diafragma. Então, aqui numa situação de repouso, né, o diafragma está nessa condição, ele está nesse formato, um formato de uma cúpula. Quando ele se contrai, ele tende, né, a mudar a sua conformação, ou seja, ele vai se contrair, ou seja, ele tem, né, ele é fixo aqui, né, nessas regiões, ou seja, na verdade, ele é fixo em todo, né, o costal, e aí quando ele se contrai, o que que ocorre? Né? Então ele está assim, ele vai fazer isso. Quando ele faz isso, o que é que vai acontecer? Eu vou expandir, aqui eu tenho essa área, aqui a área pleural, então eu vou diminuir mais ainda essa pressão, a pressão também aqui dentro. Então, se eu diminuo essa pressão, né, então aqui, a pressão aqui, tanto dentro dos brônquios, do bronquíolo, como na área pleural, né, interpleural, eu vou fazer a expansão pulmonar, essa expansão pulmonar diminui a pressão intrapulmonar, com isso, então, eu promovo o fluxo do exterior para o interior. E aí, quando eu faço o relaxamento, o que ocorre é o diafragma volta à sua posição normal de repouso, com isso você diminui isso, essa pressão então aqui ela aumenta um pouco, e aí o fluxo agora é de dentro para fora. Então aqui eu tenho uma inspiração e aqui eu tenho uma expiração. Então o diafragma, né, ele vai ser responsável, né, pela essa mudança desse volume em torno de 60% a 70%, né, da cavidade torácica, nessa variação, funcionalmente vai ser pelo diafragma. Então, aqui eu tenho a função do diafragma como, né, a estrutura efetora fundamental. Porém, eu tenho dois grupos, né, de músculos que são importantes, né, que são a musculatura abdominal, né, e também, né, a musculatura, né, intercostal. A musculatura abdominal, veja, ela vai ter uma funcionalidade importante. Então, se eu tenho aqui a contração abdominal, né, que está aqui nesse sentido, ela vai ter, né, uma ação, né, no processo expiratório, né, e uma ação, né, no processo inspiratório, né, tanto de forma passiva como de forma ativa. Além da musculatura abdominal, né, nós temos também as musculaturas intercostais. Né, e as musculaturas intercostais também serão importantes para, inclusive, trabalhar com esforço respiratório. Então, o fundamental no processo respiratório, porque o que é a função primordial, a função final do processo respiratório é a troca de gases. Ou seja, tem uma grande quantidade de oxigênio no meio externo e o nosso metabolismo interno produz CO2. Então, o que é que eu preciso? Eu preciso tirar esse produto do metabolismo, que é o CO2, eliminar e captar, né, o oxigênio. Então, neste aspecto que eu vou estar fazendo essa troca lá, né, no alvéolo, né, isso que seja fundamental. Mas, globalmente falando, né, o que vai nos ser importante a gente avaliar é a pressão intrapleural,
a pressão alveolar e o volume de ar, né, que vai se mover dentro do pulmão, entrando e saindo. Então, o que que ocorre? Então, aqui nós temos esses dois gráficos, que são gráficos de pressão. Então, veja, quando eu falo da pressão alveolar, a pressão alveolar, né, numa situação de repouso, ela seria zero, então ela vai de zero, né, e aí ela vai ficar negativa quando eu tenho uma inspiração. Então, durante a inspiração, essa pressão ela vai, então, ela fica negativa. Isso faz com que o ar entre, né? Durante a expiração, essa pressão ela muda, ela vai se tornar positiva. Então, eu vou ter agora a saída de ar. Aqui nós estamos falando em positiva e negativa quando eu comparo com a pressão atmosférica, ok? Então, veja, eu tenho aqui, né, uma pequena variação, uma variação de aproximadamente 2 milímetros de mercúrio, ok? Por outro lado, a pressão aqui, que nós estamos chamando a pressão intrapleural, ela é sempre negativa. Então, mesmo em repouso, ela é negativa, certo? Então, eu tenho uma pressão que faz, né, essa pressão negativa, a existência da pressão negativa, ela é importante para promover, né, a dilatação, né, pulmonar. Se eu, inclusive, tenho qualquer processo que permita a entrada de ar aqui para esse espaço, né, intrapleural, né, e essa pressão deixa de ser negativa, parte do pulmão é colapsar. Dependendo da região, determinado lóbulo pulmonar vai ser colapsado. Então, essa pressão intrapleural, ela diminui, e ela diminui, né, de menos 3 para até aqui para menos 6, certo? No final, ou seja, no início da inspiração, ela cai totalmente, e na expiração ela sobe. Vejamos que é diferente em relação à pressão, né, pulmonar. Então, quando eu começo a inspiração, essa pressão ela diminui, com isso eu tenho entrada de ar. Então, a entrada de ar, então, ela vai parar de entrar o ar, né, quando as pressões forem iguais. Então, eu tenho aqui a diminuição da pressão, ainda estou inspirando, está entrando ar, entrou o ar, parou de entrar ar agora, porque a pressão é igual, na pressão atmosférica agora é igual. Aí eu começo agora o esforço expiratório. Então, durante o esforço expiratório, essa pressão alveolar, ela aumenta, o ar agora, né, a pressão fica maior do que a pressão atmosférica, então o ar sai. Então, eu tenho essa oscilação. Por isso que eu tenho essa oscilação de volume. Então, vejamos, o que que ocorre, né? Aqui no caso, né, o volume de ar que está se locomovendo, então aqui o volume está se locomovendo para dentro do pulmão. Durante a inspiração, né, eu estou aumentando volume, né? Depois, né, esse volume durante a expiratório, né, eu vou tirar esse volume agora do pulmão. Então, isso aqui eu estou tendo, né, um ganho de volume, depois eu tenho uma diminuição do volume. Então, esse aqui é o volume, né, no final da inspiração, durante a expiração, esse volume vai diminuir. Então, esse processo ele ocorre fisiologicamente durante a vigília, né, ele vai ser modulado por vários fatores, como nós vamos ver agora. Então, a primeira questão é, o que é que vai? Olha, se eu tenho, né, o diafragma como elemento fundamental para o processo de inspiração e expiração, ou seja, para eu diminuir a pressão alveolar, diminuir a pressão, né, mais ainda, né, a pressão intrapleural, e aí eu poder fazer a inspiração, eu tenho que ter a contração do diafragma. A contração do diafragma, ele é um músculo estriado esquelético. Então, ele precisa ser, né, ativado pelo motoneurônio. E aonde estão esses motoneurônios? Os motoneurônios estão sob controle, né, numa região que nós chamamos, né, o grupo respiratório, né, dorsal. Está aqui. Então, isso aqui é o bulbo. Aqui eu tenho uma ponte, aqui em cima está o mesencéfalo, né? Então, aqui é o mesencéfalo, aqui é a ponte, né, e aqui é o bulbo, né? Então, aqui no bulbo eu tenho esse conjunto de neurônios localizado aqui, que nós chamamos neurônios respiratórios dorsal, grupo neurônios respiratórios dorsal, tá? Que eles vão se projetar diretamente, né, para o diafragma, né, e vão fazer nessa contração. Então, eles vão disparar,
aumentando a contração diafragmática, né, durante a inspiração, e durante a expiração eles deixam de disparar. E aí a musculatura relaxa. Lembrem que a musculatura estriada esquelética, que o músculo diafragma é um músculo esquelético, você não tem um mecanismo inibitório. Então, não é que durante a inspiração haja uma ativação neuronal do músculo e durante a expiração há uma inibição, né, do músculo. Não há uma inibição do músculo. A questão é, se eu não tenho ativação do motoneurônio, o músculo ele não é ativado, ele não é contraído, ele relaxa espontaneamente. É assim, fisiologicamente, ocorre com toda a musculatura estriada, esquelética. Lembrando também que aqui, no caso, o músculo diafragmático, ele não tem os mesmos reflexos dos outros músculos estriado esquelético. Aí não tem reflexo de estiramento, reflexo tendinoso de Golgi, esses reflexos não ocorrem na musculatura diafragmática. Então, eu tenho essa estrutura, aqui eu tenho os neurônios, esses neurônios estão aqui, esses neurônios são importantíssimos então, para a contração, e eu tenho aqui, então aqui é a parte dorsal, e aqui é a parte ventral, você está na frente, aqui está a parte posterior, então aqui é dorsal, aqui é ventral, aqui na parte ventral, eu tenho os neurônios que vão principalmente atuarem sobre a musculatura abdominal e na musculatura que está relacionada com os músculos intercostais. Então, numa situação de repouso tranquilo, o que é que eu vou ter? Eu vou ter principalmente ativação desse músculo. Se eu preciso de mais esforço respiratório, eu vou atuar aqui. E da onde é que esses neurônios? Então, esses aqui são os neurônios, os motoneurônios do sistema respiratório. Então, esses motoneurônios do sistema respiratório, eles estão sendo, então, ativados por outras estruturas. Eles são modulados por outras estruturas. E aqui, olha, a gente já tem, que nós chamamos aqui o núcleo do trato solitário. O núcleo do trato solitário, ele é uma região fundamental que ele recebe informações sensoriais, ele faz uma integração sensorial do meio interno. E aí eles vai receber projeções de neurônios, que são neurônios sensoriais, cujas terminações dos seus axônios estão localizadas em determinadas regiões do sistema nervoso central, tanto aqui, tá? Então, aqui eu tenho recepção, principalmente a partir dos nervos cranianos, o nono e o 10º par, trazendo informações mecânicas e quimiorreceptores. Ou seja, aqui ele está trazendo informações periféricas, tá? Então, aqui está trazendo informações periféricas. Então, essas informações são o nível de CO2, o nível de O2, a grau de distensão do pulmão, tal, e etc. Aqui no próprio bulbo, a gente tem um grupo de neurônios, que são neurônios que funcionam como detectores de CO2. Então, aí os níveis de CO2, é claro, eu estou vendo o metabolismo, estou passando sangue toda hora por aí. Então aqui eu tenho quimiorreceptores centrais. Além disso, esses neurônios todos, tanto os neurônios aqui do grupo dorsal, como os neurônios do grupo neurônios respiratórios do grupo ventral, dorsal, recebem projeções aqui dessa região que eu chamo grupo respiratório contínuo. Esse grupo aqui, esses neurônios aqui, eles vão modular esses dois neurônios aqui. E esses neurônios, eles recebem projeções do trato solitário, ou seja, informações sensoriais, mas recebem projeções também dos centros encefálicos superiores. Então, se eu ficar respirando aqui, basicamente, em repouso, tranquilamente, eu vou estar ativando somente esses neurônios espontaneamente, porque esses neurônios eles disparam espontaneamente, eu não preciso estar consciente para promover a respiração. Agora, neste momento que eu estou falando, eu estou modulando esses neurônios a partir dos meus centros superiores, que estão modulando esse grupo respiratório, esses neurônios desse núcleo que eu chamo grupo respiratório contínuo,
que vão modular esses dois. Alguns, né, ou seja, tanto ativando, né, modificando, né, a ativação frênica, como das outras musculaturas, como, por exemplo, da laringe, faringe, né, da língua, etc. Porque aí isso permite, por exemplo, eu falar, porque quando eu falo, veja, eu estou falando e estou usando, né, a minha respiração simultaneamente. Eu não estou parando de respirar, mas eu estou, por alguns milissegundos, utilizando a minha própria inspiração e expiração, né, especificamente na expiração, para produzir, né, os sons os quais vocês, né, estão me ouvindo por causa disso. Então, veja, né, que esse processo ele é importante. Então, agora eu posso chegar e dizer, olha, eu vou parar de respirar. Como que eu faço isso? Eu estou usando aqui os meus centros cefálicos superiores, porque é voluntário, estou atuando sobre essa região e sobre essa região. Mas eu não consigo, eu pessoalmente não consigo ficar mais do que talvez 20 segundos, né, com parada respiratória. Por quê? Porque, na verdade, esse sistema aqui, ele não sobrepõe a esse aqui. Ok? Tá? Então, esse sistema, ele é importante. Então, vejando esse processo, aqui a gente tem, olha, como se eu tivesse um eletrodo, né, implantado aqui nessa região, eu veria exatamente isso aqui. Durante a inspiração, eu tenho aqui um aumento da atividade neuronal, né, e depois para, né, e aqui durante o músculo relaxa, né, durante a expiração não tem pouquíssima atividade neural, depois aumenta de novo e assim sucessivamente. Então, os centros superiores vão modular essa atividade neuronal. Então, esses neurônios que estão no grupo respiratório dorsal são os fundamentais, são os motoneurônios do diafragma. Os neurônios, né, que a gente chama grupo respiratório ventral, eles serão importantes para, né, a questão da ativação dos outros efetores, língua, faringe, abdominais, intercostais, etc. Tá? Aqui eu tenho, vou chamar mais atenção desse aspecto aqui, né, que eu tenho um complexo, né, pré-Boltzmann, que ele é importante na integração e o disparo, ele controla mais ou menos a frequência, né, respiratória. Então, nós vimos que então, aqui eu tenho os neurônios geradores para atuar sobre o diafragma, né? Então, aqui eu tenho o meu órgão efetor, aqui eu tenho meus neurônios que vão atuar sobre essa estrutura, o que é fundamental. Mas eu tenho ainda, né, as musculaturas intercostais, a musculatura abdominal e a musculatura aqui da cavidade oral. Então, o que é que eu tenho? Na ponte, né, aqui no bulbo, eu tenho os meus motoneurônios, que são fundamentais. Eles vão, basicamente, né, atuarem sobre a musculatura, né, os neurônios motores da musculatura que vão promover a inspiração, né, vai inspirar, que o fundamental deles é o diafragma. Se eu quero fazer uma musculatura mais, né, intensa, né, ou mais profunda, eu vou usar, né, os motoneurônios lá do grupo, né, ventral para atuar sobre os intercostais externos, ou a musculatura, né, do esternocleidomastoide, todos eles. Então, isso para promover, né, a inspiração. Os motoneurônios somáticos de expiração, eu tenho aqui os intercostais internos e a musculatura, né, abdominal. Ok? Esses neurônios aqui, que vão atuar sobre esses motoneurônios finais, né, eles vão receber, né, informações centrais, emoção, o controle voluntário, que vai lá para os centros superiores, né, o sistema límbico, e que vai atuar aqui sobre o corpo. A gente sabe, inclusive, tem uma patologia, né, hoje que a gente chama, né, pânico, né, o distúrbio do pânico, que no ataque do pânico o indivíduo, inclusive, ele fica, né, em apneia. Ele é acordado, ele fica em apneia. Alguns pacientes são tão graves que eles precisam, inclusive, ser entubados e irem, né, para o ventilador por causa de um ataque de pânico, né? Então, isso, né, é importante. Essa via aqui, ela pode, né, fazer algumas complicações. E aí eu tenho, né, os sistemas periféricos e sistemas centrais. Então, aqui, centrais é aqui, ó, quimioreceptores bulbares que vão detectar CO2. E os quimioreceptores
que estão na carótida e na aorta, eles vão detectar CO2, oxigênio, pH, isso tudo vai ser atividade, né, aumentando a atividade dos neurônios sensoriais, vão para a ponte aqui, o bulbo, né, e aqui vai modular, né, os neurônios motores, os neurônios que vão atuar tanto aumentando a amplitude e a velocidade, né, de ativação das estruturas efetoras para aumentar a amplitude da minha respiração ou a frequência respiratória. Aí o que ocorre, né, durante o sono? Se fisiologicamente o mecanismo é daquele jeito, como é que vai acontecer? A questão é que durante o sono eu tenho, né, vai ter uma diminuição da atividade simpática como um todo, de atenção, né, durante o sono, isso cai claramente. Durante o sono eu tenho uma diminuição do metabolismo, de 10 a 15%, a nossa taxa metabólica ocorre durante o sono. Isso significa que os níveis de CO2 estão alterados, né, os níveis de CO2 também, a produção, mas, olha, eu tenho um aumento da resistência, né, das minhas vias aéreas. Esse aumento da resistência vai fazer, eu diminuo aqui o processo consciente, vai diminuir a ventilação. Essa diminuição da ventilação, né, vai ser em torno de meio a meio, né, litro por minuto. Também há uma diminuição em torno de 20 a 50% da quimiosensibilidade, então a capacidade do sistema detectar CO2, oxigênio e tal, enquanto eu estou dormindo, é menos eficiente de enquanto eu estou acordado. Isso faz que, naturalmente, durante o sono, a PCO2 ela aumente. Veja que o aumento aqui é muito pequeno, né, de 2 a 8 milímetros de mercúrio. A pressão parcial de oxigênio também ela faz diminuir, né, então você tem um aumento da PCO2 e uma diminuição, né, da O2 de 3 a 10, e a saturação de oxigênio ela pode cair 2%. Então, o que você espera é que isso ocorra numa condição de sono normal. Né? Então, esse é o sono fisiológico, ou seja, esse é a respiração fisiológica durante, né, o sono. Mas a gente tem, né, essas modificações. Né? Então, durante o sono, eu vou ter uma hipoventilação, né? Essa hipoventilação, inclusive, pela diminuição de amplitude, etc. Isso pode fazer uma elevação da PCO2, né? A capacidade, então, de detecção químio ela é menor, então a hipóxia ela vai variar, né? Então, que o organismo vai responder como hipóxia durante o sono é diferente durante a vigília, a hipercapnia, né, aumento da PCO2, a elevação das resistências das vias aéreas, né, ela pode chegar, né, a um aumento muito grande, até 230 durante o sono profundo, né, isso pode acontecer, né, então as resistências ocorrem aqui, então veja que o fluxo vem aqui, né, na hora que ele passa aqui que eu deito, olha, eu tenho aqui a língua, cai, a musculatura relaxa, então tudo isso você tem esse aumento da resistência pela passagem de ar, tanto na inspiração e expiração. O volume pulmonar, quando a gente deita também, ele varia, né? Então, aqui é o volume de fluxo de ar, então isso diminui. O volume por minuto durante, né, o sono profundo, né, ele cai até menos do 15, 16%, no sono REM ele pode diminuir, né, a 25%, podendo levar, né, um aumento da frequência respiratória. E o período respiratório, ou seja, a duração, né, entre inspiração e expiração, ele reduz. E durante o sono REM, né, a frequência respiratória ela se torna um pouco mais irregular. Então, isso é fisiológico, né? Isso é fisiológico, ok? Então tá aqui, né, o que a gente vê, né? Se eu estivesse fazendo, né, um registro, então geralmente eu coloco cinta torácica e cinta abdominal para ver o movimento, né? Aqui eu tenho uma musculatura, estudo a musculatura, e isso aqui, né, eletroencefalograma, eletrooculograma, para a gente poder fazer o estadiamento. Então, aqui durante a vigília, eu tenho aqui, ó, frequência respiratória, né, ou seja, inspira, expira, inspira, expira, inspira, expira. Aqui do mesmo jeito no abdômen. Frequência cardíaca ela se mantém estável,
pressão cardíaca mantém estável. Quando eu começo a dormir, entro no sono de ondas lentas, a frequência respiratória em amplitude ela pode diminuir um pouco, né? E aqui o que ocorre é que a frequência cardíaca cai um pouco, né? A pressão arterial cai um pouco, né? Durante o sono de ondas lentas, o sono profundo. Quando a gente entra no sono REM, o que se observa é que a frequência ela fica irregular, tá? Bem como há uma variação aqui, uma irregularidade na frequência cardíaca e na pressão arterial. Essas irregularidades durante o sono REM, ela é fisiológica, não gera nenhum problema. Olá, este vídeo é um material desenvolvido durante o processo de ensino remoto. Esta videoaula foi produzida pelo Laboratório de Neurobiologia e Ritmicidade Biológica. Se você gostou dessa aula, dê uma curtida aqui embaixo. Divulgue este vídeo, divulgue esta aula. Faça seus comentários, faça suas perguntas que nós responderemos.